Bem-vindos ao Multiverso, e aqui vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso dos board games e falar sobre dicas, costumes, pessoas e tudo mais que eventualmente cerca esse nosso fantástico mundo. Primeiramente, vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Marcelo Utz, eu tenho 52 anos e eu comecei a jogar board games muito novo. A gente começou jogando Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, Combate, Detetive, depois veio Perfil, Imagem e Ação. Criei algumas variantes para jogos aí, né? Joguei muito RPG, até que um dia, coisa de 8 a 9 anos atrás, meu filho mais velho trouxe uma caixinha para mim de X-Wing. Foi a minha perdição. Caí de braços abertos no mundo do board game. Mesmo que X-Wing não seja exatamente um board game, ele tem meio, né, híbrido entre um board game e um wargame. Ele me abriu a possibilidade, a visão para poder colocar na mesa algo que fosse extremamente imersivo, extremamente interessante, extremamente divertido e que cativasse aquele gostinho no fundo que a gente tem por certas IPs, que no meu caso é Guerra nas Estrelas, que eu sou totalmente apaixonado. Depois do X-Wing, esse mesmo filho, tá? Ele trouxe para mim a oportunidade de jogar o Nemesis, ok? Que é um jogo aí, é um dungeon crawler extremamente desafiador. Você faz parte de uma tripulação, está a caminho de um destino incerto e é acordado do seu super sono ali, do sono ah, que você foi colocado, né, em suspensão, por alguma coisa que está acontecendo naquela nave. Então você acorda ao lado de outros tripulantes que você mal conhece, com um objetivo: sobreviver e executar missões dificílimas que podem, inclusive, ser a eliminação de outros tripulantes. Ou seja, é um jogo que você tem o efeito de semi-cooperativo, com desafios tão grandes que, eventualmente, para a vitória de um, ele tem que eliminar um ou todos os outros adversários. Super legal. Depois veio o Nemesis Lockdown, mas a gente vai falar disso em outros vídeos. Mas depois do Nemesis veio lá em cima, que não dá para ver, deixa eu mudar um pouquinho a câmera. O Rebellion, Star Wars Rebellion, beleza? Por quê? Eu sempre gostei de War e Rebellion traz um pouco disso, da luta pelo espaço, pelo controle de área, né? E com a temática de Guerra nas Estrelas maravilhosa. Esse jogo é absolutamente fantástico e foram esses dois jogos, mais o X-Wing, por que eu aponto lá para cima? Porque o X-Wing está organizado lá em cima no armário, todas aquelas caixinhas plásticas ali reservam as navezinhas do X-Wing, todas protegidas nessas caixas plásticas com uma espuminha fantástica. Em outra oportunidade eu mostro para vocês. Mas foi isso que despertou em mim essa vontade de conhecer mais sobre board games. E isso foi a porta de entrada. Grandes jogos, grandes títulos que me colocaram para dentro do board game. Naturalmente, você vai olhar e vai ver, pô, Marcelo começou com um dungeon crawler, né? Da escola americana, conhecido como Ameritrash. Eu não gosto do título, mas a gente acaba falando ele. Para mim é uma Marigold, beleza? Que são jogos de ação, dungeon crawlers com miniatura. Você tem o elemento sorte, adversidade e muita imersão, né? São jogos que realmente te tiram da caixinha e te colocam dentro do jogo de uma forma muito íntima, e as aventuras, todas as suas partidas são extremamente fantásticas, são inesquecíveis, você lembra dela para sempre, e cada nova partida são novos desafios, você tem um aprendizado, mas sempre com aquela métrica, nossa, quem será o traidor ou não. O Rebellion, que é um jogo também, né, com muitas miniaturas, né, um mapa gigantesco, componente que espalha pela mesa toda, que é fantástico. Esse desafio de conquistar os planetas, descobrir se você está jogando como Império, aonde está o planeta com a base dos rebeldes. Se você é o rebelde, enganar o Império, tentar aliciar, né, convencer outros planetas a se juntar à rebelião. É um jogo fantástico.
e eu não tive contato nesse primeiro momento com os jogos que seriam da escola europeia, os euros, até que eu comprei o Carcassonne, que está aqui em cima. Então foi um dos meus primeiros jogos, depois de eu ter comprado tanto o Nemesis quanto lá em cima o Rebellion. Então o Carcassonne que aqui está, eu comprei ele de segunda mão. É uma prática que eu faço, comprar jogos de segunda mão, porque a gente consegue jogos com preços mais baratos, às vezes com preços realmente muito convidativos. Foi o caso do Carcassonne, que eu comprei com várias expansões, e eu jogo ele até hoje com um tremendo prazer. É um jogo que está aqui no meu núcleo imutável, ou seja, jogo que eu não vendo de jeito nenhum, apesar de ter uma resistência muito grande a vender qualquer jogo, mesmo que eu não goste. Porque eu entendo que o acervo de jogos que a gente tem acaba sendo algo que vai passar para frente, que vai além da nossa existência. Eu tenho 2 filhos, eles são apaixonados por board games e, naturalmente, tudo que tem aqui eles gostam, em maior ou menor intensidade, tá bom? Um pode não gostar muito de um jogo, outro pode gostar mais de outro jogo, mas todos os jogos aqui eles já jogaram, praticamente todos, não os dois, mas todos os jogos foram jogados por ambos. Não juntos, né? Porque a idade de diferença é muito grande. Eu tenho um filho de 13, um filho de 21 anos, então a distância de idade entre eles é muito grande e não necessariamente eles dividem mesa ao mesmo tempo, mas comigo eles jogam individualmente e às vezes a gente divide mesa assim, né? Nós três. Então eu entendo que os jogos vão passar da minha existência e eu conservo eles com tanto carinho. Vocês podem ver que aqui atrás está o meu acervo, tem jogo de tudo quanto é tipo. Aqui tem Euro, tem a Mary, tem híbridos. Não cabe mais e eu guardo tudo num armário fechadinho para não pegar poeira. Eu controlo a umidade, eu sou muito zeloso com todos os meus jogos. A maioria deles, se não praticamente todos, tem inserts. Quando não inserts nativos, de boa qualidade, inserts em MDF. E agora estou investindo muito em insert em 3D, né? São feitos de plástico, que deixam o jogo, garantem mais a estabilidade do jogo, porque eles não absorvem tanta umidade, né, previnem o aparecimento de mofo. Então, tudo aqui para mim, eu tenho um carinho brutal, né, mas já não está cabendo mais aqui. Esse é um grande armário que eu tenho aqui. Aqui, essa sala onde eu estou, uma sala de jogos destinada a isso. Eu estou numa mesa, em frente a uma mesa gigantesca, e é um espaço reservado na minha casa para isso. É um pequeno santuário, tá bom? Então, falando sobre isso tudo, né, o que é o Multiverso? O Multiverso justamente para a gente conversar sobre isso tudo, sobre essa paixão, falar dessa forma direta para vocês, sobre a nossa paixão, sobre cada detalhe sobre alguns jogos, ou poucos detalhes sobre muitos jogos. A gente vai falar de forma franca, direta e objetiva, e pode ter certeza que de vez em quando vai rolar uma treta sim, porque eu não sou de fugir de treta, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao Multiverso. Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, né? Aplique aí os 3 Cs, que é curta, comente e compartilhe, para aumentar ainda mais a profundidade do canal e mais pessoas tenham contato com esse nosso conteúdo. Com isso, o canal cresce, mais pessoas aparecem, as discussões começam a aparecer dentro dos vídeos que já são colocados e a gente consegue ter uma boa conversa que vai se desenvolver, espero que por muito tempo também, tá bom? Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal. Eu já me despeço, mas hoje ainda solto mais alguns vídeos para vocês para falar sobre outros assuntos, principalmente sobre costumes, comportamento e pessoas, tá bom? Grande abraço a todos vocês, beijo, um prazer enorme estar aqui. Tchau, tchau.